Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você já fez alguma coisa pequena para alguém e aquilo tomou uma proporção gigantesca no mundo espiritual? Às vezes você acha que não, mas eu quero afirmar ao seu coração: aquele bom dia que você disse para aquela pessoa que você viu na rua pode ter salvado a vida dela. Pastor, o que são essas coisas simples que eu posso fazer durante o dia que pode salvar a vida de alguém? Vou fazer uma pergunta para você, marido. Pastor Márcio teve uma experiência fantástica durante a semana que se passou. Mas eu queria perguntar para você, varão: você já ajudou sua esposa nos afazeres domésticos? Já lavou uma louça para ela? Não quando ela mandou. Vai lá e lava a louça. Aí não vale. Mas você já fez algo pequeno para uma pessoa e esse algo pequeno se tornou em um favor gigantesco da parte de Deus? Você já ligou para alguém que aquela pessoa estava a ponto de se suicidar e de repente, por causa daquela ligação, você foi um instrumento usado por Deus para salvar a vida daquela pessoa? Querido, eu quero dizer para você que muitas vezes aquele abraço que você deu naquela pessoa curou muitos traumas emocionais que ela carregava na sua vida. Eu quero dizer para você que aquela atenção que você deu para aquele andarilho, muitas vezes o alcançou de cometer suicídio. Eu quero dizer para você que gestos pequenos demonstram a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E quem sabe você diria para mim assim: mas pastor, eu sou tão pequeno, pastor, eu sou insignificante, ou o que eu faço é tão pequeno, é tão insignificante que não tem importância, ou ninguém dá importância para aquilo que eu faço. A Bíblia diz no livro de Hebreus que existe uma multidão de anjos observando todos os nossos atos. Há uma multidão de testemunhas observando tudo o que nós estamos praticando nessa terra. Pastor, mas eu sou pequeno. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 13. Eu quero ler com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 31. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar a forma que Deus faz, ou a maneira que Deus usa para fazer de vasos pequenos vasos de honra, ou para tornar homens pequenos homens grandes. Quero aproveitar um momento também para compartilhar isso com você. Você pode repetir comigo assim: 2014, ano do crescimento. Essa semana eu tive o prazer de ouvir um irmão por volta do meio da semana dizendo para mim assim: pastor, eu nunca tive o privilégio de poder tirar um carro zero, e esse ano eu tive. Eu na hora olhei para o irmão e disse assim: irmão, lembra do que está escrito lá no banner da igreja? 2014 é o ano do nosso crescimento, em nome de Jesus. Aí hoje à tarde, a hora que eu menos esperava, eu vi um outro irmão dizendo assim: pastor, eu tive a oportunidade de tirar um carro zero. Aí eu disse: não é que Deus é maravilhoso mesmo? E aí Deus ardeu no meu coração assim: Ele pega as coisas pequenas, Ele pega as coisas simples, Ele pega as coisas insignificantes, e das coisas pequenas, das coisas insignificantes, Deus faz brotar vasos cheios para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. E eu acredito que é isso que Deus quer fazer com a nossa vida.
nesse ano de 2014. Diz assim, Mateus capítulo 13, verso 31. Outra parábolas lhes propôs Jesus dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faze uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Amém, queridos? Amém, queridos? Querido, o que esse texto quer ensinar para o meu e para o seu coração nessa noite? O que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite? A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite é mostrar para você que aquilo que você tem já é o suficiente para você semear sementes e no tempo certo essas sementes darem frutos. Esse texto da palavra de Deus é mais um ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus, e ele compara o reino de Deus à menor das hortaliças, e ele começa a usar a figura de um homem que saiu para semear no seu próprio campo. Irmão, no mundo espiritual, entenda uma coisa: você nunca vai conseguir semear no campo dos outros. No mundo espiritual, aquilo que é seu é aquilo que Deus lhe deu, e é através daquilo que você tem nas suas mãos que Deus vai honrar você. Então, no nome de Jesus, não precisa desejar aquilo que é dos outros. Irmão, quando você vê um irmão andando de carro novo, levanta a sua mão, glorifica a Deus e diga: louvado seja Deus, glória a Deus, e Deus abençoa mais aquele irmão. E aí, em nome de Jesus, vou te ensinar a regrinha. Você sabe por que eu faço isso? Porque eu oro dizendo: Deus, em nome de Jesus, abençoa mais aquele irmão e faz ele lembrar de mim, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, abençoa aquele irmão de tal forma que ele seja próspero, e em nome de Jesus, manda ele lembrar do pastor, que está orando por ele, intercedendo por ele, pedindo a bênção de Deus por ele. De repente você conhece alguém que vê alguém, irmão, em nome de Jesus, essas coisas assim são fantásticas. Quando eu vou em loja das pessoas que são membros da igreja, eu entro na loja dizendo assim: Deus, em nome de Jesus, faz essa pessoa ver que a hora que eu sair, ela vendeu mais nesse dia. Eu falo: Deus, em nome de Jesus, mostra para ele que depois que eu vim aqui, ele vendeu mais. Irmão, em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque eu acredito que o que a gente liga na terra está ligado no céu. E quando você liga assim: eu te abençoo, está ligado que vai ser abençoado, está ligado que vai ser bênção. E a palavra de Deus está dizendo que aquele campo aonde aquele homem saiu para semear era dele, e foi através daquele campo que ele foi abençoado. Se tem alguém aí perto de você que é da sua família, bate no ombrinho dela e diz assim: você faz parte do meu campo. Isso, você faz parte do meu campo, em nome de Jesus. Amém? A pessoa que está aí do seu lado faz parte do seu campo? Amém? Você acredita nisso? Então agora olha para esse irmão e diz para ele assim: então começa a semear, irmão. Isso, começa a semear, irmão, em nome de Jesus. Começa a semear. Semeia na vida desse irmão, semeia na vida dessa companheira que você tem. Querido, a palavra de Deus é fantástica, a ponto de dizer que esta semente que você vai plantar, no tempo de Deus, vai se tornar uma grande árvore, que as aves dos céus vão procurar ela, para fazer nela os seus ninhos. Irmão, o que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem a hora certa, o tempo certo, o momento certo e o agir certo de Deus. Isso quer dizer que vai ter tempo em que você vai chorar, vai ter tempo que você vai se lamentar, mas também vai ter tempo que você vai sorrir, que você vai se alegrar.
mas todo esse tempo está escrito por Deus e está debaixo de um propósito. Vamos entender um pouquinho o contexto dessa parábola? O povo de Israel estava prisioneiro dos romanos. E verdade é que muito se falou, muito se baseou nas profecias de Isaías, de Jeremias, que falava da libertação da opressão do jugo. Então a nação de Israel esperava o seu libertador, esperava aquele homem que viria com o seu exército, galopando, destruindo toda a força de Roma e trazendo libertação para a nação de Israel. Israel esperava o seu libertador. E a palavra de Deus nos dá base para afirmar que eles tinham um conceito errado desse libertador. Quando todos esperam que Jesus vem para tomar o trono de Roma, para sentar no trono do imperador e governar e trazer paz à terra, Jesus vem no ventre de uma virgem, se torna filho de um carpinteiro, nasce num estábulo junto a animais, e os primeiros choros, as primeiras palavras de Jesus foram ouvidas por animais. O primeiro perfume que Jesus sentiu foi perfume de estrume de animais. E o que ele ouve é que 3 reis estavam vindo para o presentear. A palavra de Deus nos ensina que quando isso chega no ouvido dos romanos, eles piram, porque a sua esperança agora estava perdida. Nós estamos esperando alguém que vem para nos libertar de Roma, e de repente chega alguém que não tem nem aonde nascer. É como se nós esperássemos brilho, glamour, e vem humilhação. É como se nós esperássemos ser reconhecidos por alguém e de repente ninguém nos reconhece. Não era esse tipo de líder ou de libertador que a nação de Israel esperava. Jesus vai crescendo e se torna um humilde carpinteiro. E durante o seu tempo de carpintaria, ele começa a aprender a lidar com aquilo que o levaria à morte. Aos 30 anos ele começa a fazer o seu ministério. E interessante é que Jesus olha para 12 homens sem cultura, homens difíceis de lidar, convida pescadores, convida publicanos, cobradores de impostos, e afirma a eles: larguem tudo e sigam-me. Acredito que algum deles olharia e perguntaria: mas não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele aquele Jesus que cresceu no nosso meio? Ele jogava bola, ele pescava, e agora ele fala que é o reino de Deus chegou na terra. Mesmo que os discípulos não haviam falado ou comentado isso com Jesus, eu acredito que Jesus sondou o coração deles, e no coração deles existia essa dúvida mesmo. Imagina Tomé, se questionou se Jesus havia ressuscitado. Imagine Tomé tendo que deixar tudo, deixar a pescaria
e seguir alguém que não tinha nada para oferecer. Acredito eu que Jesus, sondando o coração deles, começa a falar com eles através de parábolas. E quem sabe, para tentar animá-los, Jesus afirma a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão pequenininho, que ninguém está vendo. Se vocês deixarem tudo e me seguirem agora, vocês não estão enxergando nada. Pode ser que está tudo cinza, pode ser que está tudo difícil, pode ser que é loucura vocês acreditarem que vocês vão deixar a pescaria, que vocês vão deixar a casa de vocês, que vocês vão deixar tudo que vocês têm para me seguir. Pode ser que é loucura, mas eu estou afirmando a vocês, agora, vocês não veem nada, mas no tempo certo, vocês verão o reino de Deus, e a pequena semente de mostarda, que nós estamos vendo, se tornará uma grande árvore, aonde a nação inteira, o povo, o reino todo, se dobrará, e procurará vocês, aonde possam encontrar o refúgio, aonde podem encontrar o repouso. Querido, em nome de Jesus, pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. O que Jesus fez conosco? Ele pegou alguém que ninguém dava valor, ele pegou alguém que ninguém dava nada, ele pegou você como a menor das hortaliças, ele pegou você como a menor da semente, e ele plantou você. No tempo certo, a semente começou a crescer, e agora, para a glória do nome de Jesus Cristo, olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diz para ele assim: chegou a hora de dar fruto, irmão. Chegou a hora de dar fruto, irmão. Chegou a hora de dar fruto. Chegou a hora de dar fruto. Você pode repetir comigo assim: chegou a hora de dar fruto. O reino dos céus, o reino de Deus, é comparado a coisas pequenas. O reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda que é desprezada, que é pequena. E a minha pergunta para você nessa noite é: você quer começar a participar do reino de Deus, querido? Quer fazer parte desse reino de Deus na terra? Para você fazer parte do reino de Deus da terra, você primeiro precisa entender que antes de você governar, antes das aves dos céus virem fazer ninho nos seus galhos, você primeiro precisa morrer. Eu já tive a oportunidade de plantar algumas sementes, e tive também a oportunidade de, durante algum tempo, as sementes não nascerem. E eu gosto de pensar, lembrei de uma experiência que eu tive quando nós estávamos plantando uma semente, e de repente nós plantamos aquela semente, passou um dia, 2 dias, no terceiro dia a semente não nasceu, e eu resolvi cavar a terra. E cavando a terra, de repente eu encontrei a semente que eu havia plantado. Mas para o meu espanto, a semente havia apodrecido. E pode parecer que você já plantou alguma coisa, pode parecer que você já fez alguma coisa e está esperando aquilo acontecer, e de repente quando você começa a cavar, a semente esteja apodrecida. Mas eu lembro que o meu pai olhou para mim e disse assim: a semente não está apodrecida. Primeiro, ela morre para depois nascer de novo, brotar. E aí nós jogamos a terra, e no 8º dia, aquela semente que parecia estar apodrecida
começa a brotar. A brotar. E um dos meus prazeres hoje em casa é pegar o algodãozinho, colocar a sementinha do feijão e esperar o feijãozinho crescer, brotar com os meus 2 filhos. E nós já tivemos a oportunidade lá em casa de comer um feijãozinho que deu da nossa semente que foi plantada. Querido, no mundo espiritual, para você ser uma árvore, para você fornecer ninho para as aves dos céus, primeiro você precisa morrer para você, morrer para suas convicções, morrer para os seus desejos, morrer para os seus prazeres, morrer para tudo aquilo que você considera que seja necessário para você agradar o coração de Deus. Querido, Jesus nos ensina isso. Para você começar a reinar, querido, primeiro você precisa morrer. O grão de mostarda, primeiro ele é enterrado na terra, ele apodrece. Depois, o reino de Deus começa a crescer e cresce do jeito certo e se torna uma grande árvore. Vou contar para você uma coisa. Alguns estudiosos afirmam que o cedro do Líbano é uma das mais fortes madeiras que existem ou que existiam em Israel. Mas agora eu quero contar para você uma verdade. Alguns estudiosos afirmam que a madeira da semente de mostarda é tão forte como o cedro do Líbano. Querido, no nome de Jesus, algumas coisas na nossa vida primeiro precisam morrer para depois nós podermos nos tornar grandes. O grão de mostarda, querido, é um símbolo de que o reino de Deus se estabeleceu entre nós. A semente é enterrada, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você faz um pedido a Deus, você ora, passa 1 dia, passa 2 dias, passa 3 dias e parece que nada está acontecendo. E aí você clama, e você se esquece da semente de mostarda. E aí você vem para a igreja e faz o pedido de oração, mas Deus não responde, ou Deus não responde como você deseja. E você acha que você não ouve, e você acha que Deus te abandonou. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, querido. Você consegue se lembrar daquilo que aconteceu com Jesus? Quando Jesus morre, passa o primeiro dia, Satanás faz uma festa. No segundo dia, Satanás festeja e começa a se alegrar com seus anjos. Passa o terceiro dia, o nosso rei ressuscita e com poder e glória coloca o diabo mais uma vez debaixo da planta dos nossos pés. Querido, pode acontecer que você ore e que passe 1 dia, passe 2 dias, passe 3 dias e parece que nada acontece, mas tão certo como a semente de mostarda precisa morrer, em nome de Jesus Cristo, a sua espera também precisa morrer, porque no tempo de Deus, Ele responde, Ele age, Ele faz o que é necessário para te dar a sua vitória, no nome de Jesus. Querido, quando você pensa que tudo acabou, Deus resolve estralar os dedos e dizer, não acabou não, não acabou não. Aproveitando o testemunho do Zezinho, a maioria de nós que viveu o momento do acidente, chegou até nós que o Zezinho já havia falecido. E aí eu estava longe e eu precisava dizer, para gente, não digamos que ele morreu. Hospital, via par, vamos lá? E quando todo mundo achava que o Zé já tinha ido, Deus disse, ele não foi ainda não, e não é a hora dele, para a glória do nome de Jesus Cristo. Quando tudo parecia estar acabado, quando a Carol estava desesperada,
Deus resolve dizer assim: não é agora, é no meu tempo, é no meu momento, e Ele faz o que é necessário para cumprir o propósito que Ele tem com cada um de nós. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, deixa eu dizer para você, você está orando pelo seu marido há quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 10 anos? Eu tenho uma base bíblica para dizer para você: a tua semente está morrendo. Cavucar a semente, jogar ela fora vai resolver? Não. Pastor, qual é a palavra de Deus então? Continua orando, porque na hora que a semente morrer, ela vai brotar e ela vai dar fruto para a glória do nome de Jesus. Pastor, o que eu faço com meu filho? Estou cansado dele. Você plantou semente. O que você faz? Continua orando. Jogar a semente fora vai resolver? Não. O texto da semente de mostarda está dizendo que no tempo de Deus, na hora de Deus, a semente vai morrer. E quando a semente morrer, sabe o que é isso? Quando você morrer, irmão, morrer para preocupação, morrer para o controle. Lembra, diz para o seu irmão assim: domingo passado Deus tomou o seu controle. Diz aí para o seu irmão assim: ó, domingo passado Deus tomou o seu controle. Isso. E sabe o que hoje Deus faz? Hoje Deus pede para você morrer. No domingo passado Ele tomou o seu controle e hoje Ele pede para você morrer. Porque quando você morrer, você vai nascer para Ele, você vai viver para Ele, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, querido? Querido, homens fazem sonhos, homens têm desejos, realizações. Eu quero dizer que se os seus sonhos estão frustrados, se os seus sonhos estão perdidos, ou se você não tem nem sonhos, em nome de Jesus, o poder da ressurreição pode fazer ao terceiro dia os seus sonhos ressuscitarem para a glória do nome de Jesus Cristo. Homens podem humilhar você por causa da sua fé, e você precisa se lembrar do grão de mostarda, precisa se lembrar de que Jesus foi humilhado durante 3 dias, mas no terceiro dia Ele ressuscitou com poder e glória, e todo homem, toda mulher, todo nome confessará que Jesus é o Senhor, e Ele é o Senhor. Você pode até ter uma enfermidade, você pode até ter um problema, mas creia que no nome de Jesus, ao terceiro dia, essa sua doença vai ser curada para a glória do nome de Jesus. Eu e você precisamos crer, querido, crer nessas coisas. Pastor, estou desanimado. Não desanima, meu irmão, continua orando. Tenta imaginar comigo o início. Israel esperando um governante que venha destruir o Império Romano. Jesus chega e escolhe 12 homens. 12 homens que ninguém queria. E a partir desses 12 homens ele começa a mudar a história do mundo. Ele começa a virar o mundo de cabeça para baixo. Esses 12 homens pequenos fizeram a igreja de hoje, e fizeram o evangelho chegar até mim e a você. Se Deus foi capaz de usar 12 homens pequenos para revolucionar a história do mundo, Ele é capaz de usar você para mudar a sua casa, para mudar a sua família, para mudar o seu trabalho, para mudar os seus amigos, para revolucionar Nova Esperança, e eu acredito que para até mudar o mundo. Quem é você? Quem sabe você é pequeno como eu. Hoje nós tivemos o prazer de rever alguns parentes que há alguns dias nós não nos víamos. E por mais uma vez eu tive o prazer de ouvir assim: nossa, pastor, o seu filho já está do seu tamanho. O seu filho já vai te deixar para trás. Irmãos, e ele só tem 12 anos.
E aí eu já entrei na brincadeira, né, irmão? Que é muito agradável quando você vê que eu disse, não é muito difícil passar o pastor, né? E aí já acaba a brincadeira, né? Porque se você ficar bravo, você sabe que aí tem mais. Então quando você faz a brincadeira, acaba a brincadeira e fica tudo certo. Mas querido, eu quero dizer para você uma coisa. Eu tenho tanta limitação. Tem tanta coisa que eu acho que eu não consigo. E quando eu vejo, eu lembro daquela palavra de Josué, dizendo ser forte e corajoso. E quando eu estou vendo, já foi, eu já fiz, eu estou voltando, e o nome do Senhor Jesus está sendo engrandecido. Querido, você sabia que a árvore da mostarda pode chegar até 5 metros de altura? A menor das sementes pode ter até 5 metros de altura. Eu creio que aumenta o lugar da tua tenda, porque você vai transbordar, é uma palavra de Deus para minha e para a sua vida. É uma palavra que vai acontecer. Pastor, trazendo para Jesus, então, a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, você não precisa achar, se você quiser anotar apenas para seu conhecimento, diz assim, João 15, 16, não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 16. Sabe o que Deus está falando com você, querido, nessa noite? Deus está dizendo para você assim, por menor que você seja, não foi você que escolheu ao Senhor, Ele te escolheu, a menor das sementes, para se tornar uma grande árvore, para a glória do nome de Jesus Cristo. Meu irmão, você precisa entender que eu nunca imaginei que eu estaria abençoando tantas vidas como nós estamos abençoando. Deus resolve pegar uma pequena semente e fazer aquela pequena semente se tornar uma grande árvore. Mas tem uma coisa, você precisa querer se tornar essa grande árvore. Pastor, Deus não vai pegar a mim, eu sou muito pequeno. Para a gente começar a encerrar, 1 Samuel capítulo 16, 11, a palavra de Deus diz assim, e disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os seus mancebos? E ele disse, não, ainda falta um menor, aquele que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé, envia e manda chamar, portanto, não nos assentaremos à mesa, enquanto o menor não saia do campo e venha aonde nós estamos. Eu estou falando de Davi. Quando Samuel começou a procurar um rei em Israel, ele foi até a casa de Jessé, e Jessé chamou todos os seus filhos, menos Davi, porque Davi era o menor. Pastor, o que isso tem a ver com a semente de mostarda? O menor grão, o menor homem, o pequeno, aquele que o pai disse não tem condição. E aí o Senhor disse para o profeta, e o profeta lembrou, não é para mim olhar como o homem vê, é para mim olhar como Deus vê. E a palavra de Deus nos diz que quando o menor chegou, quando Davi chegou, Samuel disse, achei o homem segundo o coração de Deus, ele é o novo rei de Israel. Todo mundo que estava à sua volta dizendo, mas o menor, o pequenininho, e Deus disse, é através dele que as aves dos céus vão fazer ninho, é na sombra dele que os outros vão descansar. Querido, Deus está dizendo para o meu coração, e eu quero liberar essa palavra de Deus para você, você trará sombra e descanso para a sua família, em nome de Jesus. Você é o menor, mas Deus tornará você o maior, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Quem sabe você diria assim, pastor, Davi é um exemplo único. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, lembra da história de Gideão?
Você lembra da história de Gideão? A história de Gideão está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Os midianitas haviam feito opressão em Israel. E Gideão estava malhando o trigo no lagar, com medo. E aí Deus se revela a ele dizendo: Gideão, o que tu fazes aqui? E Gideão então, no capítulo 6 de Juízes, no versículo 15, diz assim: Ah, meu Senhor, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão era o menor, repita comigo assim: Gideão, o menor. E ele se considerava o menor. Meu irmão, aqui nós estamos falando de complexos de inferioridade. Sabe aquela pessoa que se olha no espelho e diz assim: sou feio. Eu quero contar para você um segredo. Eu olho no espelho e digo: rapaz, eu ainda estou bem, né, esposa? Em nome de Jesus. Faz isso. Faz isso. Quem sabe você se olha para o espelho e diz assim: nossa, eu estou gordo. Eu quero contar para você e diz assim: nossa, eu consigo emagrecer um pouquinho mais. De repente você olha para o seu cabelo e vê que o seu cabelo está branco. E aí você diz assim: nossa, estou ficando velho. Aí você diz assim: estou ficando velho, mas estou ficando sábio, para a glória do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que com o passar dos anos, a sabedoria vem sobre nós. Então se você está envelhecendo, irmão, dê um glória a Deus, porque você está ficando sábio. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, Gideão aqui carregava um complexo inferior dentro dele, de que ele era o menor, ele não conseguia, ele não daria certo, e ele não poderia livrar Israel dos midianitas. De repente Deus diz para ele assim: é você, Gideão. Eu estou liberando uma palavra de Deus nessa noite para a sua vida, querido. É você que vai alcançar a sua família para Jesus. É através de você. Pastor, queria que a minha esposa me acompanhasse e viesse para a igreja. Continua orando. No tempo de Deus, a semente vai morrer e ele vai vir para a igreja. Pastor, queria que o meu marido viesse comigo para a igreja. Continua orando. Faz campanha de oração. Faz corrente de oração. Seu marido vai ver que vale a pena vir para o culto e ele vai seguir a Jesus através da sua vida. Ele vai. Pastor, eu quero desistir. Não desista. Não desista. Você lembra de Zaqueu? Publicano, cobrador de impostos. Acredito eu, não sei se eu posso falar, mas acredito eu que Zaqueu não deveria ser maior do que eu em nada. De repente ele ouve falar que Jesus estava passando. E eu acredito que muitos disseram: não dá, não tem jeito, não consigo. Todo mundo consegue ver ele, eu não consigo. O casamento de todo mundo dá certo, menos o meu. A família de todo mundo é abençoada, menos a minha. Onde ele trabalha, lá que é bom, o meu é ruim. De repente Zaqueu olha e diz assim: eu sou pequenininho, o que eu faço? Tem uma árvore. Enquanto todo mundo desanima e volta para casa, Zaqueu diz assim: se eu subir na árvore eu consigo ver ele. Então Jesus pega o menor, chamado Zaqueu, e Jesus olha para cima e vê a atitude do coração de Zaqueu e diz assim: você é o menor daqui. E aí Zaqueu diz: eu sou. E aí Jesus olha e diz assim: mas você subiu na árvore, eu vou dormir na sua casa. Desce daí. Irmão, eu imagino Zaqueu olhando para a multidão e dizendo: dá licença, dá licença, dá licença porque ele está me chamando. Dá licença que eu vou lá nele. Vocês estão querendo chegar? Eu vou nele, porque eu subi na árvore. A atitude minha, a minha fé me fez chegar até ele. Dá licença. E aí eu acredito que a maioria dos grandão olhava e dizia assim: baixinho terrível. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer pegar você. Ele quer matar você. Ele quer matar o seu eu. Ele quer matar as suas vontades. E Deus está fazendo isso comigo. Ele está mudando algumas coisas que eu acredito que são para melhor. Mas Ele está matando algumas coisas da minha vida para mim morrer.
mas para mim crescer do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, para que eu seja uma grande árvore, aonde vários pássaros venham fazer ninho e ter sombra através dos meus galhos. A sua semente nessa noite precisa ser plantada. E você, se considera o menor, Deus nessa noite quer destruir alguns gigantes que quem sabe ao longo da sua vida foram construídos. Deus quer quebrar os seus complexos. Deus quer fazer de alguém pequeno como eu, alguém grande como Zaqueu, como Davi e como Gideão. Ele pega você, ele pega aquilo que é pequenininho e ele torna grande, para a glória do nome de Jesus.